No vídeo de hoje do canal da Nicola te conto que Luciano Acosta quer jogar no Corinthians. Descobri dois clubes interessados em Breno Bidon. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz essa informação exclusiva e fala também, tem ainda últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para quem não me conhece, eu sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você sempre por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Só peço que deixe like, se inscreva no canal e ative as notificações. Combinado? Para falar sobre Corinthians e Breno Bidon. O volante, que é o grande ativo do Corinthians para a próxima temporada, interessa a dois clubes portugueses, ao Benfica e ao Sporting. Informação exclusiva que eu quero trazer para vocês. A tendência é que nenhum deles apresente proposta em janeiro, mas ambos já procuraram o staff do jogador para dizer que monitoram e que tem a intenção de contratá-lo na janela de verão europeu a partir de julho. Sim, esse tipo de observação costuma levar tempo, até porque vai haver a necessidade de um investimento de pelo menos 20 milhões de euros. Esse é o número que o Corinthians estabeleceu como mínimo para que o negócio possa acontecer. O Timão entende que ele pode valer no mínimo a mesma coisa que o Moscardo, que foi negociado com o PSG. Embora o Breno Bidon tenha demonstrado até mais capacidades, especialmente com a bola, na comparação com o volante que se mudou para o PSG e por lá não tem jogado. Tem até uma observação importante que eu queria contar para vocês. O Sporting recentemente mudou de técnico e passou a ser comandado pelo Rui Borges, que é um treinador muito adepto à contratação de jogadores sul-americanos. Até por isso cresce ainda mais a chance de o Sporting fazer uma proposta oficial. O Timão precisa de pelo menos 181 milhões de reais com vendas de atletas para o próximo ano, e o Bidon é a grande opção, a grande alternativa, além do Yuri Alberto, mas o Corinthians pretende segurar o Yuri o quanto puder. Só para arrematar em relação ao Breno Bidon, vai disputar o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, até por isso pode perder até 12 datas dos primeiros jogos do Corinthians em 2025. Para falar sobre Luciano Acosta, que decidiu escancarar sua vontade de jogar no Corinthians. Meio atacante que pertence ao FC Cincinnati, já havia sido discutido no São Paulo, no próprio Corinthians, entre outros clubes. Técnico Ramon Dias, que comanda o Timão, tem enorme interesse em contar com o Luciano Acosta. Esse jogador pode funcionar como um 10, mas pode atuar pelos lados do campo como um cara que dribla. Números bem legais na temporada atual com a camisa do Cincinnati, 41 jogos, 15 gols e 16 assistências, ou melhor, 19 assistências. Quero destacar uma entrevista que ele deu a uma rádio argentina nas últimas horas, em que ele deixa bem claro que pretende jogar no Timão. Dá uma olhada, abre aspas, você sempre quer estar em grandes times, como Boca Juniors e Corinthians. Esses clubes são protagonistas, mas deixo na mão dos meus agentes. E ele completa, times como o Corinthians seduzem. Estou interessado no Campeonato Brasileiro. Sei que tenho contrato no Cincinnati, mas minha família e o clube decidirão juntos e faremos acontecer o que for melhor. Fecha aspas. É a primeira vez que o atleta se declara interessado em trabalhar no Brasil, cita um clube daqui, o Corinthians, mas deixa também a informação de que seu contrato com o FC Cincinnati não se encerrou. A informação que vinha correndo é de que não haveria renovação do contrato. O Cincinnati fez valer uma prorrogação automática do contrato, ou seja, aquele time que quiser ficar com ele vai precisar chegar a um acordo com o FC Cincinnati. Vale a lembrança também de que o Luciano Acosta tem um salário de 2 milhões de reais por mês. Você, torcedor do Corinthians, prefere ter Luciano Acosta ou Paul Pogba? Te pergunto isso porque se você questionar o técnico Ramon Dias sobre o tema, ele não tem a menor dúvida em apontar o Luciano Acosta como um reforço mais útil. Preciso falar agora sobre Memphis Depay, que virou alvo do PSV da Holanda. O jogador tem uma baita história no PSV, foi lá que ele começou com apenas 13 anos de idade e foram quase 9 temporadas até ele correr o mundo em clubes super importantes. Mas o torcedor corintiano não precisa ficar preocupado. A ideia do PSV não é contar com o Memphis Depay agora. O clube holandês já sabe de todo o carinho e amor que o Memphis tem desenvolvido no Corinthians. A ideia é que quando ele deixe o Corinthians, possivelmente em junho de 2026, quando se encerra o contrato, aí sim que tudo esteja programado para que o Memphis volte para sua casa. O interesse do PSV no Memphis foi confirmado inclusive pelo diretor do clube, o Marcel Brands. Essa informação foi publicada por um jornal holandês que cravou esse interesse e as aberturas de negociações. O
Como o Memphis tem todo o carinho do torcedor e está super adaptado ao Corinthians e à cultura de São Paulo, ninguém tem a menor preocupação de que ele possa sair por agora. Pelo contrário, o Memphis está ajudando o Corinthians a melhorar o time. É o Memphis quem trabalha nos bastidores para que o Yuri Alberto não aceite propostas da Inglaterra e é o Memphis também quem trabalha nos bastidores pela contratação de Paul Pogba, jogador que se encaixou como uma luva no Corinthians, ganha 2.900.000 fixos por mês, podendo chegar até 4 milhões de reais se metas por performance e também de marketing forem alcançadas. Informação super importante, a maior notícia da sexta-feira: Fagner, lateral direito do Corinthians, está a caminho do Cruzeiro. Negócio praticamente fechado. Faltam apenas a realização dos exames médicos e da assinatura do contrato de empréstimo por uma temporada. E o que mais chama a atenção é que o Cruzeiro, um dos clubes mais ricos do país, depois de ser adquirido pelo Pedrinho BH, vai ter ajuda do Corinthians com parte dos salários. Pelo menos é o que tem sido noticiado pela imprensa que cobre o Cruzeiro de perto. Fagner renovou na metade do ano de forma absolutamente inexplicável o seu vínculo com o Timão. O contrato se encerraria em dezembro desse ano e ele ganhou mais 2 anos de contrato, até dezembro de 2026. Vencimentos na casa dos R$700.000 por mês. Fagner terminou o ano como reserva do Mateuzinho e agora ganha essa possibilidade de jogar no Cruzeiro, com parte dos pagamentos sendo feitos pelo Corinthians. Seria muito bacana que Fabinho Soldado ou Augusto Melo explicassem o porquê da renovação do contrato do Fagner, quando na oportunidade ele já era um reserva pouco utilizado. Só para arrematar em relação ao Cruzeiro, Raposa tinha a intenção de fechar com o lateral direito, depois de adquirir o volante Christian e vários meias atacantes. Eduardo do Botafogo, Bolassi do Criciúma, Rodriguinho que veio do América, negociações avançadas com Marquinhos que pertence ao Arsenal, além das 2 cerejas do bolo, Dudu ex-Palmeiras e Gabigol que está de saída do Flamengo. Negociações por um zagueiro continuam, o Cruzeiro ainda não conseguiu fechar com um defensor. A saideira sobre o Corinthians, Timão pode também negociar Pedro Henrique, atacante que pertence ao Corinthians, havia sido comprado do Internacional por quase 3 milhões de reais, negócio de o salário dele de 500 mil, está completamente fora dos planos, pode ser uma alternativa interessante para que o Timão abra ou diminua um pouquinho a sua folha salarial. E você, o que pensa de Fagner no Cruzeiro? Gosta, acha absurdo, não gosta? Já registra no comentário. Preciso te atualizar agora sobre uma declaração de Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, sobre Paul Pogba. O dirigente tentou colocar panos quentes até para evitar uma enorme especulação e uma expectativa gigante do torcedor corintiano, abre aspas, para o Soldado. É um atleta que tem relacionamento com o Memphis. O Pogba e o Memphis são amigos. Certamente o Memphis tem falado bastante do Corinthians para ele. Claro que o torcedor se empolga, fica esperançoso, mas nesse momento não há nenhuma conversa. É claro que no futuro, não só para esse atleta, mas também para todos os outros, o Corinthians sempre estará atento às oportunidades, fecha aspas, uma clara tentativa do Fabinho em diminuir a fervura e a expectativa, a ansiedade do torcedor corintiano. Vou seguir com a informação que eu tenho de que o Timão já conseguiu parceiros para bancar os salários do Pogba, mas não tem sentido muita pressa do meio-campista francês em definir seu futuro. Se o Timão gostaria de acelerar esse processo, não parece que a mesma velocidade deve ser aplicada pelo atleta, até porque ele só pode voltar a jogar em março do ano que vem, 11 de março, é a data que se encerra a punição por doping. Até por isso, Pogba vai tomar essa decisão sobre em qual clube jogar, mais para frente o tempo joga a favor dele, quanto mais próximo do fim da punição, na teoria, mais propostas devem aparecer. É bom que o torcedor corintiano não tenha a expectativa de um acordo para breve, para o ano novo, alguma coisa desse jeito, e o próprio Corinthians tem culpa nessa ansiedade geral depois de, no dia do Natal, fazer uma postagem com uma árvore de Natal e também com o mascote das Olimpíadas de Paris. Porque agora é uma informação que vem do Cruzeiro, de uma fonte que eu confio bastante. O Fagner tinha contrato só até dezembro desse ano. Na metade do ano, sem nenhuma explicação, o presidente Augusto Melo e o Fabinho Soldado renovaram o contrato do Fagner até dezembro de 26. Detalhe, Fagner não era titular e estava longe de fazer uma baita temporada. Qual era a lógica de você renovar o contrato do Fagner, alguém que custa caro e que não vinha jogando bem até dezembro de 26? Não existia nenhum movimento de Fagner em outro clube. Coisa bem esquisita. Agora, pinta a notícia, confirmada por uma pessoa do Cruzeiro, de que o Fagner tem negociações para ir para a Raposa, empréstimo gratuito, até dezembro de 25, com o Corinthians bancando metade dos salários.
Não tem nenhuma lógica nessa história. Excelente negócio, na minha opinião, para o Cruzeiro. Vai pagar algo na casa dos 350 mil. O Corinthians vai pagar 350 mil para o cara jogar num outro clube onde o dono é bilionário. O Pedrinho BH tem uma fortuna estimada em mais ou menos 8, 9 bilhões de reais. A única justificativa para isso, a única coisa mais plausível, é uma lembrança de que parte dos salários do Fagner hoje são de dívidas que o Corinthians tinha com o Fagner. Então o Fagner ganha alto, na casa dos 700 mil, porque o Corinthians devia muito dinheiro para ele e essa dívida foi sendo parcelada com um acréscimo salarial. E aí o Cruzeiro pode dizer, eu pago o salário dele, mas essa dívida é você que vai pagar. E aí, por dívida e por salário, entende-se que o Cruzeiro paga metade e o Corinthians paga a outra metade. Preciso falar agora sobre Fagner no Cruzeiro. Negociação pro Corinthians só piora. Primeiro, é importante contar que o Fagner só depende da realização de exames médicos e da assinatura do contrato para ir por empréstimo de uma temporada de graça. O Cruzeiro não paga nada ao Corinthians, mas o Cruzeiro também conseguiu do Timão a promessa de pagamento de metade dos salários. Hoje o Fagner ganha na casa dos 750 mil reais por mês. A gente está falando de mais ou menos 375 mil para cada parte. O Corinthians vai pagar essa bolada para ter um atleta jogando em um dos times cujo dono está entre os mais ricos do futebol brasileiro. Pedrinho BH tem uma fortuna estimada entre 8 e 9 bilhões de reais. Não bastasse tudo isso, e o filho do Fagner vai com ele para Belo Horizonte. Eu me refiro a Henrique Lemos, menino de 14 anos de idade, tratado como uma das promessas da base do Corinthians. Ele vai continuar jogando na base do Cruzeiro. Essa negociação também fez parte do acordo que levou o Fagner pro Cruzeiro. Só é importante lembrar ainda que o técnico Ramon Dias teve participação na saída do Fagner. Ramon deixou bem claro para os dirigentes corintianos que não conta como lateral direito para o próximo ano. A pergunta que eu quero reforçar e deixar para o presidente Augusto Melo e para o Fabinho Soldado: por que o Timão estendeu o vínculo do Fagner na metade desse ano, quando ele já era reserva? O contrato acabaria em dezembro e foi prorrogado por mais 2 temporadas. Até dezembro de 2026, na oportunidade o Fagner ganhava 850 mil, houve uma redução de 100 mil, mas convenhamos que 750 mil por mês garantidos até dezembro de 2026 para alguém como o Fagner, que não vinha jogando bem, é algo inexplicável. Só para completar o noticiário do Corinthians, contar que o Pedro Henrique já é jogador do Ceará. Houve um acordo entre o Timão e o Ceará vai assinar com o Pedro Henrique por 2 temporadas, assumindo cerca de 80% dos salários do atleta. O Corinthians vai arcar com outros 20%. Então é isso, família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Corinthians. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos!